saúde sustentável não é mais uma questão individual, é uma questão coletiva e nós precisamos brigar por isso. Se nós quisermos produzir mais, se nós quisermos aumentar o PIB, nós precisamos ter pessoas saudáveis para fazer isso. Olá, sejam bem-vindos à 13ª edição do podcast Saúde Sustentável. Nós estamos dentro da Vértea, Academia para a Educação em Saúde Sustentável. Eu sou Mara Machado e esse é um espaço para a gente poder discutir como estruturar e construir uma saúde sustentável. Hoje, a nossa conversa é sobre mudanças climáticas. Há tempos, esse tema deixou de estar exclusivamente ligado às questões ambientais e hoje nós precisamos discutir as alterações climáticas como uma questão de saúde pública. Estamos falando de ondas de calor extremo, eventos climáticos intensos, crises hídricas, insegurança alimentar, novas dinâmicas de doenças infecciosas e impactos diretos na saúde mental e no trabalho. Mas ainda insistimos em discutir saúde de um lado, economia do outro, governança do outro e meio ambiente do outro. Nesse episódio, nós vamos falar de saúde sustentável. Não como um conceito abstrato, mas como uma infraestrutura estratégica para o desenvolvimento do país. Uma saúde capaz de proteger pessoas, sustentar sistemas, reduzir desigualdades e responder a riscos que já estão em curso. E para essa conversa, hoje eu tenho o prazer de receber aqui a professora doutora Patrícia Iglesias, professora da Universidade de São Paulo, referência nacional em direito ambiental, políticas públicas e governança climática. Patrícia tem uma atuação que conecta ciência, instituições e decisões reais. Exatamente o ponto onde saúde e clima precisam se encontrar. Patrícia, super prazer te receber aqui. Eu sei que você é uma pessoa super ocupada e dar o seu tempo para a gente fazer essa discussão para nós aqui é muito importante. Mara, eu que agradeço pelo convite, a você e a Vértea, pela oportunidade de tratar de um tema que é tão importante hoje, essa conexão entre sustentabilidade, saúde, meio ambiente, né? Assuntos todos que dizem respeito à nossa vida e ao dia a dia. Que bom, então vamos começar e eu quero te provocar dentro do início dessa discussão, né, na sua visão de que forma as alterações climáticas estão atuando como determinantes de saúde e o impacto que isso tem diretamente na população. Principalmente quando a gente fala de países com grandes desigualdades e o Brasil é um país com grandes desigualdades. Na verdade, hoje nós nem falamos mais em mudanças climáticas, nós já falamos no momento dos eventos extremos. E, de fato, é isso que nós temos visto. Seja as chuvas que nós tivemos no Rio Grande do Sul há algum tempo, agora novamente em Minas Gerais. Então, essas questões elas têm se avolumado. Então, as mudanças climáticas elas fazem com que eu tenha um aumento muito grande de eventos extremos e esses eventos cada vez mais extremos, trazendo consequências para as pessoas que são diferentes, dependendo do nível social. Então, o tema das mudanças climáticas e dos eventos extremos se conecta diretamente com a ideia de justiça ambiental, porque as pessoas mais pobres, que, em regra, causaram menos, né, as emissões, são aquelas que vão ter piores efeitos nas suas vidas, inclusive na sua saúde. E mesmo com todas essas evidências que nós já temos sobre essas questões, a governança pública ainda não consegue abrir um espaço para essa discussão, né, de uma forma integrada entre políticas públicas e decisões estratégicas de Estado. Aonde é que ainda falta esse entendimento? O que falta para que o Estado entenda o que está acontecendo? A meu ver, nós temos uma política ainda muito fragmentada.
e ela vai atuar em áreas diferentes. Eu mesma fui secretária de Estado do Meio Ambiente e a gente percebe que é difícil integrar temas como a questão ambiental dentro de pastas, de outras secretarias. Então, a nossa política pública ainda fica muito fragmentada. É um olhar sobre a saúde, mas do ponto de vista, por exemplo, do atendimento, né, do pós-doença, quando, na verdade, nós temos que ter um olhar para evitar a ocorrência de outros episódios. Isso faz muita diferença, inclusive a quantidade de recurso que precisa ser empregado é muito menor quando a atuação é antes da ocorrência do problema. Você falou uma coisa super importante, porque nós ainda estamos discutindo questões que estão na estrutura da saúde primária, né? E nós não avançamos nessa discussão. Eu estou falando de 36 anos do SUS e nós não avançamos na atenção primária. E agora eu estou tendo que trazer uma reformulação maior em cima disso, que é a saúde sustentável. Eu acho que daqui para frente esse tema vai ficar ainda mais complicado, você não acha? Com certeza, e vai ficar na ordem do dia o tempo todo, porque com esses eventos extremos nós vamos tendo cada vez mais as pessoas com a saúde afetada. E realmente nós vemos problemas cardiovasculares, problemas decorrentes das próprias enchentes, né, que fazem com que vamos dizer, os efeitos eles sejam muito maiores do que em situação normal. Né? Há alguns anos atrás, a gente não via essas hipóteses acontecendo. E quando você fez parte do governo, né? Essa abordagem das questões, dessas mudanças climáticas, ela sempre é alguma coisa que eu vejo nessas discussões, nas políticas, de uma coisa do futuro, né? Eu sempre ouvi assim, até 2030 nós vamos ter... Agora já não é mais 2030, até porque está aí, agora já estão falando 2050, como se a gente pudesse esperar mais tempo para trazer essa discussão para dentro das políticas públicas. Eu diria que não temos esse tempo, de fato, mas é só olhar para a Agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Ela foi pensada para 2030 e hoje, em muitas daquelas questões, nós não conseguimos avançar e já se fala, então, no cumprimento da agenda em 2050. Eu acho que esse mesmo raciocínio vale para a questão dos resíduos sólidos, que é um dos problemas que causa danos à saúde das pessoas. Mas vejam, no Brasil, a gente tinha um prazo para eliminar os lixões até 2014. Esse prazo foi prorrogado, não foi cumprido até hoje, e nós temos ainda em torno de 39% de lixões no Brasil. Então, pessoas que vão residir ali, que vão estar próximas ao lixo, aqueles resíduos, e isso, sem dúvida, aumenta os problemas ligados à saúde. O Brasil tem ainda uma infraestrutura muito complexa e muito ruim para a gente pensar em questões, em discussões mais amplas dentro desse contexto, né? Você falou, nós ainda temos quase 40% das cidades no país com lixão. A água tratada, 30% da população não tem acesso. Então, são questões, são determinantes sociais que nós ainda não resolvemos e agora isso tudo vem se agravar com essas questões todas climáticas. Você tem alguma visão de melhoria dentro dessa... Você está dos dois lados, você advoga, sim, você já esteve no governo, e hoje você ensina sobre direito ambiental. Olha, eu diria o seguinte, o estado de São Paulo avançou muito. Hoje, nós temos 97% de destinação adequada dos resíduos, usando o mesmo exemplo aqui no estado de São Paulo. Mas essa característica não está presente em outros estados. Então, nós tivemos a COP do Clima em Belém, que é justamente uma cidade que não tem um aterro, ela tem lixão.
Então, a gente percebe ainda uma grande dificuldade de avanço. E, de fato, se nós não tivermos recursos canalizados para essa finalidade, nós não vamos continuar patinando. Então, a meu ver, também existe uma questão de alocação dos recursos, né? Se você vai olhar quanto é o orçamento de uma secretaria de meio ambiente em comparação com outras secretarias do Estado, não tem termos de comparação. Então, também é resultado, né, da falta de alocação de recursos. E também de priorizar aquilo que é essencial para o bem-estar da população, né? Eu acho que essa é uma das questões mais importantes dentro desse contexto que a gente está vivendo, porque nós temos muitas oportunidades de transformação, mas todas elas acabam esbarrando naquilo que é o entendimento do que é prioridade para o governo e prioridade para a população, né? Eu não diria nem prioridade para o governo, eu diria prioridade para a política, né? E não a prioridade do que é o que vai levar ao bem-estar da população. É aquela coisa de separar o que é uma política ou algo a ser empregado do ponto de vista do Estado ou da gestão. Porque na gestão o olhar é sempre muito curto. Se eu tenho 4 anos, eu quero fazer coisas que vão aparecer para a população em pouco tempo. E nem tudo, né, que vai, vamos dizer, que não tem essa visibilidade, também é relevante. E muitas vezes fica de lado porque não vai trazer a visibilidade necessária. A própria questão de resíduos sólidos, ela passa um pouco por isso, né? Ela não tem tanta visibilidade quanto abrir uma via nova, fazer obras desse tipo estrutural, né? Eu sou da saúde há mais eu sou formada há 43 anos, e uma questão importante é que quando a gente não reconhece o que está acontecendo no contexto, a gente continua acreditando que ações que nós defendemos, e na saúde, ações clínicas, elas serão suficientes para mudar todo o cenário que a gente está vivendo. Então, eu vejo na saúde essa questão de tecnologia, cada vez mais tecnologia para tratamento, né? Cada hora você vê mais uma tecnologia e sempre tecnologias cada vez mais caras, né? E aquilo que é básico mesmo, nós mesmos que somos da saúde, nós já perdemos a visão, né? Que é a atenção primária. Eu concordo. Eu vejo que falta essa visão mais preventiva. Porque a cada R$ 5 aplicado na prevenção, você vai evitar mais de R$ 50 para responder, né? Pela mesma situação. Mas aí eu acho que é muito essa visão do gestor, né? A visão de gestão, ela traz um pouco isso. E muitas vezes a gente não tem essa visão sendo empregada em termos práticos, né? É verdade. É como se a gente tentasse resolver o resultado e não a causa, né? Eu tive agora numa expedição sobre sustentabilidade no fim do mundo, fazendo Punta Arenas, Ushuaia e tal. E eu vejo que as pessoas se comovem com o degelo, né? Mas tudo que se discute nessas expedições é assim, o que a gente vai fazer com o degelo agora? Não, agora nós não podemos fazer nada, né? Porque os sinais já vieram sendo dados há tanto tempo. E nós estamos vivendo isso com a saúde da população, né? Exatamente isso. A gente está assistindo o degelo, né? A população envelhecendo, doenças crônicas, o câncer, e agora a gente está tentando resolver essas questões, né, olhando aí nesse cenário, mas a gente não consegue achar alternativas para mudar aquilo que é a causa de tudo isso, que é o nosso descaso com as questões do meio ambiente, né?
Nós não temos como fugir dessa realidade. As emissões de gases de efeito estufa são cada vez maiores. Quando nós olhamos, por exemplo, o Acordo de Paris, que trazia ali algumas metas de redução de emissões em comparação a determinados anos, a gente não conseguiu fazer isso. Nós não evoluímos. Então, de fato, nós vamos pagar a conta se nós continuarmos com a mesma postura, né, do ponto de vista prático. E eu acho que essa é uma questão sensível, principalmente para as pessoas mais pobres, que são aquelas que acabam sendo mais afetadas. Por isso que a gente fala num problema de justiça climática, né? E hoje nós vemos tanto a litigância climática, que são ações estratégicas promovidas para exigir determinados comportamentos. Então, tem um caso interessante de senhoras da Suíça que promoveram uma ação contra o Estado, dizendo, olha, o que vocês estão fazendo não é suficiente para garantir que a gente tenha uma qualidade de vida, porque na nossa idade, o calor excessivo tem tais e tais efeitos. E, enfim, isso só para resumir que essa ação foi julgada procedente. Condenando o Estado a, de fato, tomar determinadas medidas que tragam uma condição melhor para essas pessoas idosas, né? Então, essa é uma forma de avançar. Eu acredito muito nisso, né? Acho esse caso que você falou super importante, até porque quem vai fazer realmente qualquer mudança dentro desse cenário é a sociedade civil. Então, a gente precisa letrar a sociedade, dar mais informação, levar mais conhecimento do que efetivamente está acontecendo e do que espera para as próximas gerações, né? Para que a gente consiga ter movimentos como esse. Fiquei super empolgada com esse case, eu quero estudar um pouco mais, porque é fantástico, é daí que a gente vai sair com alternativas realmente para melhoria. Eu acho que é bem isso, a sociedade se movimentando. E como no Brasil a gente ainda tem uma sociedade um pouco mais refratária, que acaba não exigindo tanto quanto deveria, nós podemos esperar que isso possa trazer efeitos piores para nós no Brasil. Então, eu acho que esse letramento, seja educação formal ou informal, né? Eu falo muito da questão das redes, das mídias, das TVs, né? Que podem levar a informação para as pessoas. E a informação que gere conhecimento, que gere uma mudança de comportamento. Sem dúvida. E eu acho que, assim, esse é um movimento que a Vertea tem tentado trabalhar muito forte com as escolas que formam profissionais da saúde, né? Porque a gente entende que tudo começa por ali. Esses profissionais precisam se movimentar nesse entendimento. A saúde é uma indústria altamente poluidora, porque nós somos intensivos em tudo. Somos intensivos em energia, em água, em uso de plástico, tudo que nós usamos na saúde é descartável. Então, a gente tem feito um movimento junto às universidades, mas nós encontramos também resistência, né? Por conta dos currículos e outros discursos que vêm dentro dessa fala, que impedem que esse conhecimento comece dentro da escola, né? Eu acho que é uma briga boa. É uma briga boa, mas é uma briga que vale a pena brigar, né? Vale a pena levar a questão. Eu tenho feito isso, assim, dioturnamente na minha vida, são mais de 30 anos atuando na área ambiental e, sem dúvida, é uma briga. Você precisa, de fato, né, ir além daquilo que é o esperado, muitas vezes, que é o tradicional, enfim, para poder avançar, inclusive pensando fora da caixa para achar soluções, né? Eu até me lembro que quando eu fui secretária do Meio Ambiente, nós vivemos o período da crise hídrica aqui no estado de São Paulo, um período dificílimo. E foi justamente nessa época que eu pude criar o programa Nascentes,
que é um programa de restauração dos cursos, do entorno dos cursos d'água e das nascentes no estado de São Paulo. E eu, na época, atuava com o governador Geraldo Alckmin, e hoje nós temos mais de 68 milhões de mudas plantadas no estado em função desse programa, sem usar nenhum real de dinheiro público, só fazendo uma conexão, um banco de devedores de compensações ambientais para licenciamento e um banco de interessados em receber esta restauração. Isso, na prática, a gente não consegue nem medir assim, o efeito para a saúde, para a quantidade de água, para, né, um problema que é o problema hídrico, que é seríssimo aqui no estado de São Paulo. Sem dúvida, eu acho que a gente precisa encontrar alternativas que sejam suportadas pelo sistema, né? E elas existem, né? Eu digo que você falou uma coisa importante, o que a gente faz, na verdade, é quase que uma militância, né? E por um lado a gente é atacado, por outro, e normalmente você vai ter que entender esse posicionamento e encontrar caminhos para isso. Você, enquanto secretário, encontrou um caminho, né? Claro que houve aí 1 milhão de opositores em cima disso, né? Porque com certeza. você sobreviveu, até para estar contando aqui, isso é importante, né? Mas essa característica do brasileiro, com essa crueldade em assumir que existem pessoas que são capazes de criar alternativas fora daquilo que é mais financiamento, mais dinheiro, mais... isso eu acho que é uma coisa que ainda nos atrapalha muito e que lá fora você já consegue ver alguns movimentos mais fortes do que a gente consegue ter aqui. Mas nós não podemos desistir, eu penso isso. Eu até brinco sempre que eu acho que eu sou uma pessoa para momentos difíceis, porque eu fui secretária na época da crise hídrica, depois eu presidi a CETESB na época da pandemia, né? Então, assim, são momentos delicados, mas eu acho que a persistência, ela acaba ganhando no final da história. Então, eu acredito muito nisso. Sem dúvida. Puxa, Patrícia, acho que essa conversa deixou muito claro aqui que nós estamos falando de coisas muito além de desafio ambiental, né? Mas um teste de maturidade da sociedade e das instituições, né? Eu acho que não é só uma questão aqui que a gente está discutindo. As alterações climáticas só vieram mesmo para trazer e mostrar para a gente a fragilidade dos nossos sistemas e também para revelar oportunidades que tem aí para que a gente faça uma grande transformação, né? Então, é grande, é uma proposta grande, não é uma proposta para dias, para meses, porque você mudar o comportamento das pessoas... isso é muito complicado, né? Mas a gente precisa começar a discutir saúde sustentável como uma questão de governança e de ética social, né? Sem dúvida, realmente a questão da saúde sustentável, ela permite uma nova postura em relação ao tema da saúde. Não aquela postura final do atendimento pós-doença, mas uma postura que se antecipe, como eu já disse. E eu acho que é uma oportunidade que nós temos. Eu acho que nós temos que encarar esses temas como oportunidade em termos práticos e com isso nós vamos conseguir avançar. Eu também acredito nisso, né? E tornar um sistema de saúde resiliente, né, em um ambiente degradado, isso não tem como. Então, hoje eu vejo a grande dificuldade nossa aqui discutindo qualidade em saúde, quando a gente está vendo essas questões todas, esses determinantes que impedem qualquer relação com a qualidade de vida, né? Então, e esse é um ponto, porque a Constituição Federal Brasileira prevê no artigo 225 um direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Só que não adianta eu ter uma previsão legal, e mais do que legal, constitucional, se isso não é uma realidade na vida das pessoas.
Então, as políticas públicas hoje, elas precisam se voltar para tornar isso uma realidade. Eu só vou ter qualidade de vida se eu tiver um ambiente equilibrado, porque quem reside num local indevido, quem reside, por exemplo, num local onde tem uma atividade muito forte industrial, vai ter efeitos e não vai ter essa qualidade de vida, né? Sem dúvida. E é muito interessante isso que você falou, porque nós vivemos, as definições estão claras na legislação e tudo mais. Só que nós, com esse perfil que a gente tem de reação, nós ficamos esperando para ver o que vai acontecer. Nós estamos aí na eminência da NR1, que vai acabar multando muitas instituições, assim a gente espera, multando muitas instituições que não têm um ambiente de trabalho saudável. E, de vez em quando, a gente ouve assim, bom, mas nós precisamos ver qual é o órgão que a gente vai procurar para que essas multas não aconteçam. Quer dizer, a gente está preocupado em resolver o problema das multas e não resolver o problema do ambiente de trabalho, né? É um perfil brasileiro isso? É um perfil que não tem nada de preventivo, né? Ele é um perfil reativo, a verdade é essa. Então, isso acaba nos prejudicando em termos práticos. Mas, como eu disse, eu acho que existem alternativas. As próprias universidades, com a pesquisa que nós desenvolvemos no âmbito da universidade, essa conexão, né, da universidade com o setor privado. Então, eu dirijo um centro de pesquisa na USP, que é o USP Proclima, e o foco nosso é atuar em conjunto para resolver questões do setor privado, que muitas vezes estão presentes, dependem de pesquisa, e você tem um aluno ali fazendo um mestrado, doutorado, que poderia estar resolvendo uma questão dessa e está resolvendo um problema teórico. Então, em termos práticos, né, nós queremos ver esses problemas resolvidos, e a universidade tem esse papel fortemente. Que bom saber isso e entender que essas mudanças, elas estão acontecendo em pequenos núcleos, né? O que nós precisamos agora é falar mais sobre o tema e juntar esforços, né? Eu acho que hoje eu vejo que nesses anos todos que eu venho discutindo qualidade, saúde sustentável, esse é um movimento que a maior dificuldade é juntar forças. As pessoas querem elas trabalharem um determinado conceito, mas quando você diz, vamos juntar tudo isso, você tem conhecimento, você tem pesquisa, as pessoas e se afastam, como se assim, eu tenho a solução e eu não vou dividir isso com ninguém, né? Isso também é uma característica complicada em temas tão sensíveis como esse. É verdade, nós temos que brigar para mudar essa realidade, né? Que bom! Ela é muito otimista e a gente estava precisando dessa. Outro dia me disseram que eu sou o agente do apocalipse e tal. Não é isso, é que a gente... Eu acredito muito, eu sou pessimista, mas eu acredito que nós podemos fazer e que nós vamos fazer. E saúde sustentável não é mais uma questão individual, é uma questão coletiva e nós precisamos brigar por isso. E também é uma questão de sustentabilidade do país, né? Se nós quisermos produzir mais, se nós quisermos aumentar o PIB, nós precisamos ter pessoas saudáveis para fazer isso. Não tem outra alternativa. Sem sombra de dúvida, né? Esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. Então, Patrícia, eu acho que a nossa conversa foi muito boa. Eu quero te agradecer imensamente. E você que nos acompanhou até agora, não deixe de seguir os próximos episódios, porque esse espaço é para que a gente abra essa discussão e comece a pensar em alternativas diferentes para que a gente possa buscar soluções todos juntos, para que a gente consiga entregar para as próximas gerações, né, uma saúde
sustentável e uma realidade de país muito, bem mais diferente. E nós seguimos aqui ampliando a nossa conversa sempre. Não percam os próximos episódios, não deixe de nos acompanhar e eu espero você no próximo encontro. Até lá!